então essa reunião que vai ser disponibilizada no site do evento. Então, como eu disse, o tema de hoje é diálogo intersetorial na política de drogas no Tocantins, com as professoras mestre Cristiane Roque, a professora doutora Naima Worm, que participaram, que fazem parte, né, desse projeto de extensão, que é o CCR, né, que é a parte de centro de referência, né, sobre drogas no Tocantins, e ainda estando conosco hoje o Leonardo Pérez, que é técnico administrativo na UFT e também fez parte desse importante projeto, junto com a professora Naima e com a professora Cris. Antes de passar a palavra para a professora Cristiane Roque, que vai dar início na noite de hoje, eu queria lembrar a todos e todas que essa atividade é uma atividade proposta a partir do núcleo docente estruturante do curso de Direito da UFT do campus de Palmas, com um apoio bastante expressivo aí da coordenação, então a quem a gente agradece, né, na pessoa do professor Vinícius. Também agradecer e dar boa noite aos nossos colegas, nossos amigos, colegas, professores e professoras, técnicos administrativos e técnicas, alunos e alunas, ex-alunos e alunas da graduação, da pós-graduação, da UFT e de outras instituições, tá certo? Comunidade em geral, e ainda não podemos esquecer o Centro Acadêmico de Direito, que tem sido um super parceiro nesse e em outros eventos. Então, sem mais delongas, né, nesse feriado de Palmas, é do aniversário da nossa cidade, que nós tanto amamos, na verdade, né? Nem todo mundo é daqui, eu acho que a maioria não é daqui, mas, de qualquer forma, é uma cidade que nos acolheu e que a gente vai aprendendo a amar e a aproveitar o que ela nos tem para oferecer. Então, para a gente iniciar, então, passo a palavra para a professora Cristiane Roque. Depois de 20 minutos, eu dou um toque, professora, tá bem? Mas fique à vontade, uma boa apresentação, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer, né, a presença dos colegas, dos estudantes, de pessoas da comunidade acadêmica, já vi aí alguns egressos também, ex-orientando, estou vendo que o Vanderlei está na área. Olá, Vanderlei, foi me orientando. Quero agradecer o convite do NDE do curso, parabenizar pelas atividades todas que têm sido desenvolvidas, que têm sido de enorme valia nesse momento. É uma satisfação colaborar com esse curso que me acolhe, eu me sinto extremamente bem acolhida no curso. E está todo mundo ouvindo bem? Naima não está? E que ela perguntou aí. Me ouvem bem? Sim, Cris. A Naima disse que o áudio está cortando, ok. Então, satisfação de colaborar, como eu diria, com o curso, que me acolhe, né, desde sempre. Agradecer a parceria do Centro Acadêmico. Queria parabenizar pedagogos e pedagogas pelo seu dia, hoje é aniversário da cidade, né, que nos acolhe, para a qual trabalhamos, mas é também dia dos pedagogos e pedagogas. Eu queria agradecer a todos que passaram na minha vida, na vida dos meus filhos, ver que nós temos estudantes pedagogos entre nós, estudantes que são pedagogos, estão tentando uma outra formação, né? Queria também aproveitar para me solidarizar nessa semana tão dura, né, com todos aqueles que perderam seus entes queridos, que perderam seus amores aí em função dessa pandemia. E também também me solidarizar com todos aqueles que, como eu, têm sofrido as angústias desse período, né, sentido os desafios de viver esse isolamento, essa quarentena, aí, os desafios diários, domésticos, o trabalho, enfim,
dizer que a gente está junto nesse processo e dizer que eu sou muito pessimista em relação aos cenários todos que a gente tem pela frente. Me desculpem, né? Mas não sei, eu acredito que eu vou precisar de uns minutinhos a mais. Eu fiz uma apresentação bastante robusta, eu vou tentar passar por ela rapidamente, Aline, mas talvez eu vou precisar aí comer uns minutinhos. O Léo disse que não ia usar os 20, eu vou pegar parte dele. Vou iniciar aqui minha apresentação. Alguém me disse se está ok, se aparece, por favor. Não está aparecendo, Cris. Vamos aguardar um minutinho. Agora tá. Tá aparecendo? Tá. Vou aqui. Assim, a bota? Aparece bem? Bem, tá ótimo. Tá, então, obrigada, Leila. Leila, minha amiga da época da graduação, obrigada pela presença. Estudamos juntas, sei lá, 7, 8, 10 anos, né, Leila? Um abraço. Pula então, essa parte. Pandemia e direito, né, é o ciclo de debates que a gente está fazendo, múltiplos olhares, né, e o olhar que a gente traz hoje aqui é o olhar da política pública sobre drogas, né, então é o diálogo intersetorial na política sobre drogas no Tocantins, e vou fazer isso a partir da experiência extensionista do Centro Regional de Referência sobre Drogas do Centro-Sul do Tocantins, que a gente chama de forma muito querida de CRR, né, nosso CRR Centro-Sul, e eu vou partilhar essa fala com a professora Naíma, que é membro do CRR, e com o Leonardo Peris, que é o nosso coordenador administrativo. Eu sou coordenadora geral desse que é um programa na universidade, no curso de Direito, um programa de extensão, mas também dentro dele tem esse projeto financiado pelo Ministério da Justiça, e nós somos uma equipe grande, né? O Leonardo Peris, nosso coordenador, por isso eu solicitei a participação dele, por conta das questões administrativas, e temos aí entre nós também a Cirlei, que eu queria cumprimentar, que foi a nossa coordenadora adjunta, que deu um apoio fenomenal para que essa última etapa acontecesse. Queria também agradecer Débora e Luiz, a Débora, nossa estudante de Direito, que foi nossa estagiária nesse último ano, e o Luiz, que foi nosso estagiário do curso de Administração, que se formou no período que estava conosco, e que foi uma satisfação muito grande para nós ver ele galgando novas possibilidades na vida dele. Bom, então vamos lá, né? Eu tentei fazer uma atividade bem didática, que eu sei que vai ficar arquivado no site, né, do evento, e as pessoas podem acessar depois. Então ficou um pouco extenso, mas eu vou passar rápido, porque eu sei que vai ficar arquivado e vão poder acessar. Então, de onde que a gente parte? Da política pública, né? Então, quando a gente pensa em política pública hoje, eu nem preciso perguntar para vocês o que tem vindo à tona, né? Um turbilhão aí de questões relacionadas às políticas públicas e ao desafio que a gente está vendo de fazer o Brasil funcionar, né? Com quantos milhões de indivíduos, cidadãos brasileiros que o Brasil nem sabia que existia. O governo, a gente sabia que existia, né? Mas que o governo teve a cara de pau de dizer na televisão que não sabia que existiam aquelas pessoas. Então, é o desafio que a gente tem de diversas políticas públicas. E a realidade para quem lida com a questão das drogas, em qualquer contexto que seja saúde, assistência, ela já era dura, né? Agora, imagino que ela vai ficar impossível, pelo menos por um determinado período de tempo. Então, a política pública sobre drogas precisa ser pensada e executada de forma intersetorial. Pensada até que nos últimos anos ela foi, executada nem tanto, né? Mas aí, antes eu quero falar do que é intersetorialidade, justamente para nivelar, porque entre nós aí vai ter gente que sabe o que é e tem gente que não sabe. Então, para que seja didático, né? Deixa eu só dar uma controlada aqui no meu tempo. O que é intersetorialidade? A articulação de saberes e experiências, tanto no planejamento, quanto na realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas que visem o desenvolvimento social superando a exclusão. Esse é o conceito clássico lá de 1997, que é utilizado ainda hoje, e que nós nos baseamos nele para fazer o nosso trabalho voltado para a intersetorialidade.
Sinergia, a gente trabalha o conceito de sinergia quando a gente pergunta nos cursos, né, o que é trabalhar em rede, que a Naíma vai falar depois sobre a questão da rede, ação associada, esforço simultâneo, cooperação, organicidade, solidariedade, parceria e tudo mais que vocês imaginarem que vem aí nesse rumo. Durante os slides, eu deixei links como esses que estão aqui, que é para quem for pesquisar depois, já ter aí alguma referência das questões que eu estou tratando, né? E aí, o que é CRR também, para dar essa nivelada? Centro de Referência e Informação Continuada. Eles foram idealizados no Brasil ao final da década de 1990. Eu encontrei isso num livro, e depois nos meus arquivos aqui, que tem muita coisa, eu não consegui encontrar para pôr a capa desse livro, um livro do final da década de 90, em que eles foram idealizados, mas foram colocados em prática somente a partir de 2010, a partir de editais de chamamento público da Secretaria Nacional sobre Drogas, dentro do Ministério da Justiça. Em 2010, esse edital veio no contexto do programa Caraca, Possível Vencer. A professora Naíma fez doutorado dela sobre esse programa, com certeza ela vai fazer algum apontamento. Eram 4 cursos fechados para profissionais de saúde e assistência social. O que eu estou dizendo? Que no edital já vinham os cursos já moldados, né, com título e tudo, e ementa e tal. Em 2012, a mesma coisa, a Unitim vence o edital, mas não executa. Em 2014, foi o edital que nós concorremos, o primeiro edital que nós concorremos, a universidade cria em função do seu contexto. O que significa isso? O modelo não vinha fechado mais, os cursos não vinham fechados, assim, vinha um edital, as possibilidades, e a universidade podia criar em função da sua realidade, do seu contexto territorial. E aí nós criamos na UFT, eu gosto de contar um pouco essa história, porque ela é bacana a gente entender. Depois desse edital, eu fiz uma pesquisa junto à secretaria, foram criados 52 no total, né? Chegamos a 52 no Brasil. Hoje eu não tive tempo de pesquisar quantos estão ativos. A criação do projeto na PROEX, como é que foi, né? Foi em parceria com a Superintendência de Drogas do Estado, Tocantins, na época. Eu lembro que a PROEX emitiu um e-mail convidando as pessoas para uma reunião, eu li, não dei muita bola, nada, daí uns dias que a gente tinha que responder se tinha interesse, né? Daí uns dias o Leonardo me liga, Leonardo trabalhando na PROEX nessa época, professora, nós gostaríamos que a senhora viesse numa reunião. Eu falei, meu amigo, eu não gosto desse tema, assim, é um tema transversal, eu gosto da violência, vulnerabilidade, outras coisas. Eu falei, procura aí no hall aí das extensões, você vai achar um currículo aí que é bacana. Ele falou assim, não, professor, eu já fiz um filtro, eu gostaria muito de você viesse nessa reunião. Eu falei, olha, eu vou, mas você não conta comigo, não. E tem 5 anos que eu estou à frente do projeto. Então, era o edital número 8 de 2014. Qual que era o objetivo? Oferecer capacitação continuada, articulada com as políticas públicas relacionadas ao tema, para agentes, né, atores governamentais e não governamentais envolvidos na prevenção do uso, no tratamento e na reinserção social de pessoas em situação de uso problemático de álcool e outras drogas. O grupo foi criado, depois se dividiu, criamos o CRR Norte e o CRR Centro-Sul, que é o que eu coordeno, que nós participamos dele até hoje. O CRR Norte, nesse momento, está desativado. Trabalhou no período do primeiro financiamento, depois foi desativado. Em 2017, eu trouxe para o curso de Direito, que, como eu disse, ele foi criado na PROEX, o curso acolhe, né, e ele vira um programa de extensão, né, com o mesmo objetivo, só que depois a gente muda o foco, vocês vão entender no decorrer, mas a gente muda o foco para o ambiente escolar, porque quando nós executamos, em 2016, nós percebemos que os professores eram aqueles mais angustiados e menos capacitados, né, sem capacitação, tanto do ponto de vista da educação formal, na graduação, quanto depois na formação continuada, né? Sem formação sobre drogas na sua grade curricular, sem esse tema ter passado nem de forma transversal. E aí, associadamente, nós colocamos essa pesquisa justamente para buscar, né, metodologias que estavam sendo utilizadas para nós pensarmos estratégias mais adequadas para o ambiente escolar. Então, desde então, nós estamos focados nas melhores possíveis estratégias para o ambiente escolar. E aí, então, o diálogo intersetorial, desde o começo, lá em 2014, quando o Magda Valadares, que era superintendente, hoje é parte da equipe do CRR até hoje, chegou à PROEX, faltava 20 dias para esse
para esse edital, fechar o prazo do edital. Então, nós criamos uma equipe enorme, cada um foi trabalhar para um canto, aí eu começamos a fazer, eu falei, olha, eu vou fazer o esqueleto desse projeto, já tinha alguma experiência com o projeto, vocês vão montando os cursos, e depois a gente juntou. Então, nós tivemos que ter contato com várias instituições, com vários setores dentro da UFT, com várias instituições fora. Eu e o Léo, a gente entrava no carro e ia bater de porta em porta. Defensoria, Defensor-Geral, Tribunal de Justiça, Fórum, nós fomos em tudo que é órgão, educação, porque a gente tinha que mandar as anuências desses órgãos para provar que havia no Estado interesse para a criação de um CRR, né? E nós vencemos o edital no 2º lugar nacional, porque um dos critérios que fez a gente subir nesse hall era que nós não tínhamos ainda, né, um centro de referência aqui no Estado. Em 2017, nós fizemos um novo plano de trabalho. Por quê? Porque foi 2010, 2012, 2014, deveria ter saído 2016, não teve, foi solicitado, foi enviado a minuta, pedido para a gente fazer um outro plano de trabalho, nós mandamos esse foco no ambiente escolar, e houve aquele congelamento da política de direitos humanos, aquele vazio, né, que inclusive nós tínhamos conseguido um êxito aqui em Palmas, com a recriação do Conselho sobre Drogas no município de Palmas, e ele caiu no ostracismo de novo, caiu nesse vazio de novo em função desse congelamento em nível nacional pelo Temer, que acabou respingando nos municípios, né, e está no vazio, se eu não me engano, até hoje. E no final de novembro nós recebemos um contato, perguntaram da Senat se nós ainda queríamos executar aquele plano de trabalho. Queremos. Nos deram 5 dias para fazer as adequações, né? É esse projeto que nós terminamos de executar agora, financiado. No primeiro financiamento, 400 mil, nós recebemos. Nesse segundo financiamento, pouco mais de 200 mil. Né? 2015 foi um ano de preparação, uma equipe multidisciplinar que veio, né, cada um de um campus, de um curso, aquela diversidade enorme de saberes, e eu fui eleita para coordenar o grupo. Um era pró-abstinência e o outro pró-redução de danos, e eu falei, eu tô ferrado. E aí, qual foi a ideia? Juntar todo mundo e propor um trabalho com respeito e integração de saberes em prol da diversidade do humano. Eu acredito nisso até hoje, né? Fui estudando nessa linha. O humano é diverso, cada um tem uma necessidade, é importante que todos os equipamentos existam, que conversem, que dialoguem para o bem daquele que tem alguma necessidade de cuidado, né? 2016, então, nós oferecemos 23 processos formativos de turmas intersetoriais, que é o tema do trabalho de hoje. O que são as turmas intersetoriais? A gente precisava juntar numa mesma turma de até 40 pessoas os profissionais das pontas que trabalham nos diferentes pontos de atenção ao usuário de substâncias. Então, é da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da segurança pública, da guarda municipal. Nós precisamos reunir, montar turmas intersetoriais para que os municípios discutissem a questão das drogas, porque é uma questão multifatorial, complexa, multifatorial, que é uma política que precisa envolver todos os setores. E o nosso foco foi sempre o cuidado, porque aí na turma vem, eu sou proibicionista, eu sou antiproibicionista. Então, assim, deixa uma coisa para lá, outra para pular, e nós vamos pensar no cuidado. Ou seja, a pessoa que está na sua frente está precisando de algum cuidado? Então, se ela está precisando de cuidado, não importa se você é proibicionista, se você é antiproibicionista, importa atender essa pessoa da melhor forma possível. Prevenção, atenção e reinserção social de pessoas em uso problemático de substâncias. As nossas formações foram teórico-práticas, as práticas, na maioria das vezes, em serviço, outras, elaboração de planos de ação, de projetos, sempre focando nessa perspectiva de rede. É preciso fazer esses setores conversarem, e isso é uma coisa complicadíssima, e dá para perceber que lá na ponta isso é um desafio ainda, e vai ser ainda por algum tempo. Trabalhamos sempre com uma concepção muito ampliada de álcool, tabaco e outras drogas, lícitas e ilícitas. Quando a gente fala drogas, tem uma tendência de a gente pensar só em drogas ilícitas. Nós sempre trabalhamos com a perspectiva da inclusão das drogas lícitas, porque elas também são substâncias que alteram os indivíduos.
E no Tocantins, durante a execução, no ano de 2016, que foi a primeira vez que nós executamos, a parceria com a gerência sobre drogas da CFJU do Estado foi fundamental, porque foi por meio deles que nós acessamos os interiores. O primeiro curso foi feito em março de 2016, para os conselheiros estaduais e municipais sobre drogas, com o apoio do José Américo Júnior, que estava na gerência à época, e que nos permitiu que nós acessássemos os interiores e fomos montando as turmas dos interiores. Rapidinho, para onde que nós fomos? Para Arraias, Gianópolis, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional. E alcançamos esses outros municípios aí também, né? Em função de que a notícia corria, as pessoas faziam contato e os municípios mandavam para esses outros, né? Mandavam aqui para Palmas, quando tinha curso aqui, as pessoas interessadas, as pessoas que lidavam com a temática estavam interessadas. De Tocantinópolis, teve um grupo que veio para um curso nosso, e a gente foi compondo essa rede, e tivemos como culminância aqui o seminário de políticas públicas sobre drogas ampliando a diversidade, em 28 e 29 de novembro, lá em Miracema, que foi uma cidade que recebeu os 2 cursos. Esse Fora Temer aqui não foi do nosso evento, mas a gente achou por bem deixar. Isso é resultado da ocupação, foi o período que os estudantes ocuparam a universidade, e nós chegamos e tivemos que usar o auditório que estava sendo ocupado por eles, então estava todo equipado para os movimentos que estavam sendo feitos à época. Recebemos o Fiore, Gustavo está aí, Gustavo adora o Fiore, recebemos o Fiore, e o professor Hermógenes da Paraíba, Fiore de São Paulo. O programa pagou à época, havia verba para isso, né? Isso é um resultado, uma culminância. Outra culminância que nós tivemos foi o livro, o CRR no Tocantins, articulando saberes para o cuidado em uso abusivo de álcool e outras drogas, porque a única saída que a gente tinha era articular saberes em prol do cuidado, respeitando os interesses de cada um dos nossos professores, das pessoas que vinham ter conosco para a gente dinamizar naquele momento a política pública sobre drogas no estado do Tocantins. Esse texto eu coloquei os textos para que depois quem quiser pesquisar, já coloquei aí com a referência da revista, também foi uma culminância, né? Publicação minha com a Alessandra da Unitins, a Deise, que foi estudante, me orientando no curso de Direito, e a Esther, que era da Secretaria do Estado, todo esse processo de articulação aí, que vai aluno, vai funcionário do Estado, vai professor, vai as instituições. Foi um período muito frutífero. Aqui também uma publicação minha, Pensando Tocantins, com a professora Alessandra, nesse livro aí que pelo título vocês colocam facinho e acham na internet, tá? Qual foi a nossa orientação normativa? Rapidinho, só para vocês entenderem o processo. A política de drogas estruturada começa lá em 2002, apesar de que tem toda uma história aí antes disso, que foi muito bem trabalhada pelo Vanderlei Cruz, que está aí na turma. No decreto 4.345, a política era antidrogas, teve um realinhamento em 2005, por meio de resolução do Conselho Nacional Antidrogas, né, que a política passou a ser chamada sobre drogas. Depois, em 2006, nós temos a lei, né, 11.343, que é a lei vigente até hoje, apesar de ter sofrido alterações em 2019, a Neima vai falar disso, só estou aqui pontuando para vocês entenderem meu raciocínio. Institui o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. A nossa orientação desde sempre foi pensar uma política de drogas para pessoas, as pessoas no centro do debate, não as drogas. Então, a gente nunca fez combate a nada, a gente sempre refletiu sobre drogas. Em 2008, o Conselho Nacional Antidrogas passou a ser Conselho Nacional de Política sobre Drogas e se mantém ainda até hoje. Conjuntamente na mesma lei, a Secretaria Antidrogas passou a ser a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. No site da Justiça tem todo esse histórico, coloquei o link para quem for pesquisar depois. Aqui o trabalho publicado em parceria com o Vanderlei, a questão social das drogas no Brasil, a predominância histórica da repressão, ele vai contar toda essa predominância histórica aí, a gente compôs um trabalho muito bonito juntos, eu agradeço, Vanderlei, a parceria. Hoje, né, qual que é a política? Naima vai também abordar, eu vou só passar por cima aqui para vocês entenderem. Houve um realinhamento em 2018, uma resolução número 1 do CONARD, que
reorientou em função da posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto às iniciativas de legalização das drogas. Naquele momento, não soubemos de nenhuma pesquisa que pudesse ser, né, citada, evidenciando essa posição majoritariamente contrária. Era visivelmente o início de um retrocesso que se configurou definitivamente em 2019, aqui, retrocessos pautados por viés claramente ideológico excludente, porque viés ideológico, todos nós estamos relacionados a algum viés ideológico, mas aqui eu estou falando um viés ideológico excludente, porque uma política pública não pode ter um foco estreito e excludente, ela tem que ser feita para todos, né? Então surge a alteração do decreto de 2002, surge esse decreto aqui, 9.761, que regulamenta a política de drogas e que, na linguagem do Ministério da Justiça e Segurança Pública, promovendo ajustes na governança, né? E a lei de drogas é alterada pela Lei 13.840, de junho de 2005. E os pontos de maior discussão, que eu só vou citar porque a Naíma vai discutir, né? Foco na abstinência, evidenciando reducionismo imenso na compreensão dessa questão tão complexa e multifacetada. A inclusão no texto das internações voluntária e involuntária. As internações já existiam, já aconteciam, inclusive de forma compulsória, mas eram feitas por analogia a partir da Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e inclusão das comunidades terapêuticas no CISNAID. Eu não sou nada contra as comunidades terapêuticas, eu partilho dessa perspectiva da importância da diversidade dos saberes e dos equipamentos, mas não dá para esfacelar um serviço em prol de outro, né? E esse processo é muito contraditório. Por que ele é muito contraditório? Desde o início da divisão, porque aí em 2019, com esse novo governo, a Senad se dividiu, ficou a Senad cuidando de algumas coisas e a Senapred, no Ministério da Cidadania, cuidando de outras. E aí surgiu logo de cara um texto lá que se mantém. Inclusive aqui eu peguei esse texto anteontem, aqui montando os slides. Vou ler rapidinho para vocês entenderem as incoerências das quais eu estou dizendo. Foi instituída aqui, né, a nova política, tal, para construir uma sociedade mais saudável por meio da prevenção, tratamento, do acolhimento, recuperação e reinserção. Tudo bem, até aí, beleza. Prevê o reforço das comunidades terapêuticas, que oferecem acolhimento, assistência e tratamento para pessoas com dependência química. O termo dependência química volta com força, né? E eles se contradizem porque elas são, na lei que alterou a lei de drogas, elas são comunidades terapêuticas acolhedoras, né? E é proibido fazer internação, então elas não fazem tratamento, elas acompanham, proporcionam que o indivíduo que está fazendo um tratamento fora, acompanhado pelo CAPS, tome seus medicamentos, auxilia nesse processo, que às vezes a pessoa está com transtorno inicial ali, mas é um processo totalmente diferente. O tratamento é coisa da saúde, né? Outra mudança é a promoção da abstinência em vez da redução de danos. Então, assim, o que eu não concordo é você desconstruir um serviço, desconstruir uma área de conhecimento em prol unicamente de outro, isso é reducionismo. O problema maior que eu vejo está aqui. A nova política será desenvolvida em conjunto pelos Ministérios da Cidadania, Saúde, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, beleza, intersetores, né? Mas o Ministério da Cidadania ficará responsável pelo tratamento dos dependentes químicos focado na estratégia de abstinência dos usuários. Bom, então o Ministério da Saúde serve para quê? Se é o Ministério da Cidadania que vai ficar responsável pelo tratamento. Então, assim, muita confusão nessa mudança, muita incoerência, muito retrocesso. Os pontos de maior discussão foram esses. Do ponto de vista da formação, isso aqui que nos tocou, né? As formações e as capacitações objetivarão que as pessoas mantenham-se abstinentes em relação ao uso de drogas. Na época, o Léo falou, professor, a gente vai receber o recurso? Falei, Léo, a gente vai receber o recurso, porque esse dinheiro é do povo. E nós vamos utilizar o dinheiro que é do povo em prol do povo, fazendo formação para que as pessoas, inclusive, compreendam melhor a política, que a gente promove, inclusive, reflexões críticas, né, pautado em evidências dessa política, e foi o que nós fizemos, e eu considero que tenha sido um sucesso. Né? Rapidinho, estou quase terminando. Em 2019, aumenta o desapreço à ciência, isso não é novidade para ninguém, esse desapreço já vem de um pouco antes, né, 2018, mas ele aumenta com o novo governo, né, esse desapreço ao papel das universidades, e isso dificultou o diálogo interinstitucional e o diálogo intersetorial. Assim,
Nós tivemos casos, por exemplo, que nós ligamos para municípios oferecendo os nossos cursos, mandamos e-mails e as pessoas ficaram com medo da gente e não quiseram nossos cursos. Mas, por outro lado, nós fomos para outros municípios que receberam nossos cursos com muito carinho, com muito respeito, e o debate foi muito interessante, né? Mas nós tivemos desafios assim enfrentados, e depois também soubemos, por conversa de corredor, que os CRR seriam descontinuados, não recebemos nenhum comunicado oficial, porém, em setembro de 2019, com resultados em dezembro, com muita falta de transparência, porque ontem eu estava buscando os resultados dessa chamada pública aqui do Ministério da Cidadania, que foi de setembro de 2019, que trouxe, nesse eixo temático aqui de cuidado e prevenção às drogas, essa possibilidade de projetos para capacitar, qualificar, sensibilizar os servidores e profissionais dentro da nova política sobre drogas. Então, assim, quando você entra para buscar os resultados, eu deixei o link aqui, no CNPq, para vocês olharem que é uma falta total de transparência de quem ganhou, que projeto que ganhou, de que lugar que é, né? Então, a coisa ficou mais obscura do que eu imaginava que ia ficar. Aqui, em relação ao nosso trabalho, então, no Tocantins, fiz esse apanhado para vocês entenderem. A nossa frente de trabalho desde 2017, que perdura até agora, é o uso de álcool e outras drogas no ambiente escolar. Não uso no ambiente escolar, mas estratégias de atenção no ambiente escolar, né? Eu gosto muito dessa cabeça, acho ela bem democrática, ela foi usada na campanha de sensibilização da Prefeitura de Palmas no ano passado, na semana sobre drogas, que é na última semana de junho, e eu fui consultada do que eu achava na época da arte, e eu achei que estava muito legal, né? No contexto desse movimento todo, no programa CRR, nós temos para as atividades internas do curso o Lab Social Drogas, né? É um projeto de extensão, diálogos entre a universidade e a sociedade, em que a gente tem trazido para dentro do curso de Direito essa discussão toda, a partir principalmente desses dois livros, Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas no Contexto Escolar, que é do CRR de Juiz de Fora, coletivo, e esse do Marcelo Sodelli, que é o mestrado dele, Uso de Drogas e Prevenção, da desconstrução da postura proibicionista às ações redutoras de vulnerabilidade. Não adianta eu querer mudar a vida da pessoa do dia para a noite sem mudar toda uma história de vulnerabilidade em que ela está inserida. E aí, a discussão que a gente levou para os municípios agora, nesse último ano, foi essa. Quais são as melhores intervenções no ambiente escolar? Há uma receita mágica? Não, não há nada que você tire da cartola. Mas há um ponto de partida. A escola é uma instituição privilegiada para desenvolver projetos de prevenção ao uso de drogas. O que isso significa? Significa que é preciso fazer formação, né? O uso de drogas é um fenômeno extremamente complexo, mas dentro das escolas não fazem sentido posturas baseadas no amedrontamento, na simples informação sobre drogas e seus perigos, né? Porque a pedagogia do medo e a guerra às drogas já mostraram sua total ineficácia. Mas o que seria formação, né? A gente tem esse modelo mais verticalizado e um modelo mais horizontalizado, e a gente tem pautado a discussão em cima de um modelo mais horizontalizado, inclusive no Lab Social Drogas, que a gente trabalha dessa forma com a galera das escolas, né? Trabalho horizontal numa perspectiva dialógica, né? Você senta e o menino fala o que ele quer, sem condenações, né? Sem censuras, e a gente vai construindo um entendimento sobre drogas, sobre usos e consequências dessa forma. A formação a gente entende como um processo pela via da cultura, pautado pelo desenvolvimento histórico, que reconhece as muitas formas de diferenciações dos sujeitos e que, sobretudo, conduz à autonomia dos homens. Ação realista e redutora das vulnerabilidades ao uso, isso é contextual, cada um tem uma vulnerabilidade, né? Que se paute pela promoção de escolhas que impliquem no menor risco à saúde e à segurança das pessoas, decisões responsáveis na vida, isso tem a ver com tudo que a gente vai fazer, com quanto a gente vai comer, se a gente vai ter relações sexuais precocemente, se vai usar camisinha, se não vai usar camisinha, isso tem a ver com tudo, né? E que pense o sujeito pela ótica da fraternidade, da solidariedade, que para mim é diferente da ótica da caridade, né? Atualmente a gente está ouvindo muito essas palavras. O que é ser fraterno e o que é ser caridoso? A caridade é um tanto quanto vertical, né? Não estou dizendo que é ruim, né? É ruim, tem o seu lugar.
Mas eu faço um auxílio para alguém num momento específico, num Natal, no final do ano. A fraternidade e a solidariedade reconhece essas pessoas como sujeitos de direito, né? E a formação é para a gente discutir isso, o direito desse indivíduo ser incluído. Porque nós tivemos casos de professores que relataram excluir o estudante num canto da sala porque tinha medo dele, né? Porque tanta imagem é construída do usuário de substâncias que é até normal o professor sentir medo do menino, né? Porque os professores têm medo dessa discussão e eles falam, mas e a abstinência, né? E o pai que vai achar que se eu estiver fazendo formação, eu vou estar incentivando o menino a usar drogas. Pô, você precisa se preparar para fazer formação, você não vai dizer, hoje eu vou começar a falar sobre drogas e paro, é assim, né? Fazer formação não significa assumir que o consumo seja desejável ou que não tenha consequências, mas é refletir sobre isso, sobretudo entre escolares, né? E os estudos de neurociência já apontam que até os 21 anos usar substâncias, iniciar o uso de substâncias, pode realmente vir a ser um problema grande para o resto da vida, né? A formação não é uma condição espontânea, é sim construída por meio de um processo educativo e eu acho que com os profissionais do ambiente escolar isso é muito importante. Projetos de intervenção precisam incluir estratégias fundamentadas em princípios muito claros, um norte muito claro, adequados a cada contexto. Esse planejamento tem que ser feito por quem? Ele é um planejamento intersetorial feito pela rede. E aí eu não vou falar de rede, que na IMA vai. O que é a rede de atenção, né? Vou deixar essa pergunta para vocês irem pensando. E qual que é o lugar da escola nessa rede, tá? Ações não pontuais. As ações não podem ser pontuais, não podem ser só para jovens. Idosos usam substâncias, as crianças estão usando de 7 anos e estão usando substâncias. Tem que ser para todas as idades, para todas as classes sociais, com foco em fatores de proteção, sem esquecer, obviamente, os fatores de risco. Mas não dá para ficar falando só do que não presta, só do risco. Precisamos pensar em possibilidades para a vida, né? Falando a mesma língua, né? É uma coisa que a gente vai tentando aprender durante a vida toda, a arte de ouvir e a arte de falar, sobretudo dentro das nossas famílias, isso é um desafio muito grande ainda. Deixei esse aqui, é um artigo interessante, eles publicam um resultado que não deu certo. Eles fizeram uma intervenção pontual e não deu certo, eles assumem e publicam, é super interessante, quem tiver vontade de ler, tá? O diálogo como ferramenta, a partir de metodologias ativas, interativas, desenvolvimento de habilidades sociais pessoais, valorizando as experiências dos estudantes, inclusive as experiências de uso, né? Sem pânico, pautado em evidências, a galerinha já está em pânico só por ser jovem, né? Então, pautado em evidências e pautado em experiências exitosas. A intervenção que funciona envolve a família quando possível, porque a família pode ser o problema. Na maioria das famílias que se inicia o uso precoce de álcool, inclusive, né? Envolve facilitadores, pares, multiplicadores e não é infalível. Você não conseguiu? Se prepara, respira e tenta de novo, chama apoio, faz contato com o CAPS, faz contato com um especialista para auxiliar nesse processo, porque é difícil mesmo. Estou finalizando agora de verdade a execução financiada em 2019, 2020, com recursos que vieram da Senad e fomos acompanhados pela Senapred do Ministério da Cidadania. Os cursos, estudo das políticas públicas sobre drogas, integração de competências no desempenho das atividades de cuidado com usuários no contexto escolar, foi oferecido pela professora Naima Worm, que está aí presente, parceiraça, a quem eu agradeço. Foi na atividade de ANOP, 50 aprovados. Uso de álcool e outras drogas entre povos indígenas do Tocantins, prevenção e diversidade cultural, professora Rejane Pinheiro, do curso de nutrição, antropóloga, parceirona também. Ela trabalhou nas áreas indígenas Xerente, em Tocantina, com 2 turmas, Icraô e Itacajá, aprovando 206 indígenas em formação, tanto estudantes indígenas quanto lideranças indígenas, professores indígenas. Aperfeiçoamento profissional na perspectiva familiar, comunitária e territorial sobre os usuários de álcool e outras drogas. Silvia Costa, tivemos participação especial da professora Maria Helena Cariaga, elas são do Serviço Social.
Lajeado e Guaraí, um foi em Casiara e outros dois em Lajeado e Guaraí, com minha participação, aprovando 52 pessoas. A intervenção... Professora Cris, desculpa, mas se puder ir encerrando mesmo, que já passamos 30 minutos, tá? Mais de 30, por favor. Encerrando. A intervenção Obrigada. breve, entrevista motivacional, como instrumento de prevenção ao uso abusivo de drogas e importância no contexto escolar, Paraíso, Tocantins, Alvorada, Pedro Afonso, Guaraí, Palmas, e uma turma muito bacana de conselheiros tutelares que foram aprovados no último pleito, que foi aqui de Palmas, 164 aprovados nesse curso. Aqui, finzinho, formação continuada, era a nossa meta, 450 agentes, capacitamos 472 pessoas. Aqui algumas fotos rapidinho, um segundo, Paraíso, aqui Naíma, eu acho que Dianópolis, aqui Paraíso, aqui conselheiros tutelares aqui de Palmas, aqui visita ao CAPS, nós fomos ao CAPS, no mesmo dia que nós fomos aqui na comunidade terapêutica, a pedido dos estudantes, inclusive essas visitas. Falar sobre drogas aqui, discussão de curso, falar sobre vida, não estamos sozinhos, parte do processo de desconstrução, aqui também na IMA, acredito que na atividade. Aqui um evento de culminância em Pedro Afonso, nós fizemos muitos eventos de culminância desse tipo, que também, Lajeado e na atividade, a professora visitando serviços, professora Naíma. E tem muita foto na nossa página do CRR no Face, para quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho. Muitíssimo obrigada, desculpa ter estourado o tempo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou voltar. Prontinho aí? Aline? Opa, sou eu que entro agora? Desculpa, na hora que eu fui, eu cliquei aqui no lugar errado e saí, me desculpa. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, desculpa. Pela apresentação, mas especialmente parabéns pelo trabalho realizado, é um trabalho muito importante. Eu tinha falado do CCR, é o CRR também, Centro Regional de Referência, perdão, sobre drogas. Então, um trabalho muito importante, e a sua apresentação acho que deixou muito claro a necessidade da continuidade, os desafios e, infelizmente, a encruzilhada que ele se encontra agora, Exatamente. Essa política, que eu acredito que a Naíma agora vai poder também aprofundar, então, nesse sentido. Então, Leonardo, vou pedir para você ir fazer o encerramento aí para nós, ok? E vou passar, então, a palavra para a professora Naíma. Só uma coisinha, pedir para que aqueles que estão presentes e que não tenham feito a inscrição, que façam a inscrição no site da UFT, tá certo? Pedir desculpa para algumas pessoas que só conseguiram ingressar agora, mas não tinham entrado os pedidos de ingresso aqui para mim, daí eu entrei em outro dispositivo, daí eles apareceram, sejam bem-vindos, tá? E depois esse material da professora Cris vai estar disponibilizado no site. Então, professora Naíma, fica à vontade, eu dou um toque quando der 20 minutos, a professora Naíma está muito bem acompanhada aqui por toda a família Worm, que eu já vi, a quem eu mando um forte abraço também. Naíma, com você, obrigada. Ok, obrigada, está todo mundo me ouvindo? Bom, ainda bem que não começou por mim, porque eu montei todo um local bem iluminado, só que não combinei com a internet. Então, a minha internet deu uma pane aqui em casa. E eu estou mais ou menos quase dentro do banheiro, Mas vamos lá, que vai dar certo. Eu quero cumprimentar todos os colegas, os professores da universidade que estão aqui, os alunos,
os alunos da graduação, da pós-graduação. Hoje eu fiz o convite para os alunos da pós-graduação, que se eles se adaptarem, a gente pode pensar em fazer alguns trabalhos, mas o foco agora, então, é falar um pouquinho sobre essa política de drogas. Quero deixar um abraço muito grande para o pessoal de Dianópolis, o pessoal de Natividade, que hoje estavam bem empolgados para participar aqui da nossa conferência, né? Eu estava bem apreensiva, porque é tanta coisa que a gente quer falar quando entra nessa questão sobre drogas, que eu tenho medo de me perder. Então, eu fiz um roteiro e vou tentar, assim, ser o mais objetiva possível. Primeiro, falar com muito otimismo dessa experiência do CRR. Então, assim, a minha escolha para pesquisar sobre drogas, ela aconteceu em 2012, quando eu elaborei o meu projeto de doutoramento e apresentei no Mackenzie, e que, por fim, finalizou com a obtenção do título de doutor e logo após a publicação de uma obra sobre drogas, né, sobre esse aspecto mais jurídico da política de drogas, e que me levou a ler várias obras, entrar em vários setores que pesquisam e que trabalham a questão das drogas. Então, assim, eu vejo com muito otimismo isso. E vejo também com muita preocupação, entrando já na questão da política de drogas, a ausência de agenda política, né? Por onde que perpassa, quando a gente pensa em política de drogas, o início? O início ele perpassa por uma vontade dos agentes políticos em desenvolver uma política. É mais ou menos assim, existem setores da sociedade que eles não estão na agenda política. Por exemplo, quem discute idoso? Né? Ninguém está tão preocupado com a política de idosos como com a política das pequenas empresas. Então, assim, quando a gente coloca na balança as questões sociais, elas, infelizmente, não ocupam o espaço que deveriam ocupar, quando a gente pesa a questão social e questão econômica, né? E até mesmo por uma questão de visibilidade eleitoral, né? A não ser em situações de uma fraude muito grande, quando a política se apropria da questão sobre drogas para fins eleitorais, a política ela não dá visibilidade porque ela é uma política calada, ela é uma política estruturada, né? Que, em outras palavras, se tiver que o agente político escolher entre fazer uma ponte que vai dar visibilidade para ele e estruturar uma rede de política de drogas, ele vai optar pela ponte, né? Infelizmente. Então, assim, quando a gente pensa no jogo para se construir uma política de drogas, a gente tem que olhar isso. Entrou na agenda política e a gente percebe que isso está presente desde o município até a União. Então, isso perpassa por todos os entes federados, essa necessidade de incluir na agenda política a questão de drogas. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, um outro ponto da política que a gente pôde perceber nessas nossas andanças no estado do Tocantins é um distanciamento entre os agentes públicos que compõem a rede e os que são parceiros da rede. Então, é mais ou menos assim, para deixar mais claro para vocês, o agente de saúde, ele não conversa com a escola. É como se eles fossem setores apartados que não dialogam. E quando a gente pensa o que é o estado mais próximo, o que está mais próximo da família em termos de estado? É o agente de saúde que visita a casa, que conhece a casa, que anda pelo bairro. Então, assim, ali que inicia-se um processo de verificação do que aquele núcleo familiar está precisando, de que tipo de apoio, de que tipo de agentes que vão ter que atuar ali. E esse agente de saúde, ele não comunica com a escola do bairro. Então, quando eu fui na atividade de Dianópolis, alguns diretores participaram dos cursos, eu falei, olha,
saiam daqui, organizem um café da manhã e convidem os agentes de saúde do bairro de vocês para que vocês conversem sobre isso, para que você verifique o aluno, o usuário dependente de droga, qual que é o contexto familiar dele, e aí já entra também outros agentes da rede, como a saúde, né, como assistência social, de que maneira que a gente vai fazer esse arranjo com o CRAS. Então, assim, a política de drogas, ela é uma política extremamente intersetorial. Ela não funciona de outra maneira, ela não é uma política encastelada, uma política ensimesmada. E o que eu percebi também nessas andanças, pensando na política? A ausência de equipamentos mínimos de saúde, da rede. E aí entra saúde, então a ausência de CAPS, quando a gente pensa em tratamento, a ausência de formação para os professores, quando a gente pensa na prevenção, né? E agora, me preparando para essa live, eu li um texto de uma equipe lá de Curitiba, que eles falavam assim, o foco muito maior é dado para o tratamento do que para a prevenção. E a prevenção é muito, muito cara nessa política, né? Ela tem que ser trabalhada com um cuidado muito grande. E aí você pensa os outros setores que também participam dessa política, esporte, trabalho. Então, por exemplo, algumas cidades que a gente foi trabalhar e ministrar os cursos, a gente percebia que não tinha, por exemplo, uma praça equipada com uma academia ao ar livre, né? Eu achei tão interessante, uma das cidades que eu fui, uma praça muito iluminada, mas que não tinha um banco para sentar, para a comunidade interagir. Então, perpassa por esses espaços públicos, né, a questão sobre drogas. Que outras alternativas estão sendo propostas dentro da política? E aí, gente, entra num funil que, de certa maneira, nos preocupa muito, a sobrecarga da escola. Porque, ao mesmo tempo em que a escola possui uma capilaridade muito grande, social, de uma abrangência, é mais ou menos assim, quando se tem um programa, uma ação, e você quer alcançar um número muito grande de pessoas, vá para a escola, né? Vai para a escola e, de certa maneira, a rede de saúde. Mas, por exemplo, na atividade não tem CAPS, né? Então, eles não têm esse apoio. Quando precisa de um apoio ambulatorial de tratamento, tem que se socorrer em Porto Nacional ou Palmas, né? Então, assim, esses equipamentos mínimos faltam. Quando você pensa, por exemplo, numa cidade que você não tem um ginásio poliesportivo, você não tem um ambiente para a prática de esportes, você não tem um ambiente de fomento ao emprego, ao trabalho, ao empreendedorismo. Então, tudo isso são elementos que compõem a política de drogas. E aí, eu vi que até o Gustavo colocou ali no chat, né, a questão do moralismo, né? Aí, quando a gente sai do campo da racionalidade, a questão de drogas, ela é tão complexa, ela entra numa questão religiosa, moral, e isso afeta as políticas públicas, assim, na jugular. Porque daí você deixa de traçar planos com metas, com objetivos, né? Por exemplo, a gente pega o programa Crack é Possível Vencer. Foi um programa instituído em 2010 que não tinha uma meta no programa. Você não sabia o que o programa queria alcançar, que é o que eu trabalhei na minha tese de doutorado. E aí você abandona o campo da racionalidade, da ciência, e acaba entrando no campo moral, né? Vamos punir as drogas pela punição histórica arraigada, né? Vamos punir o usuário, vamos deixar na clandestinidade, vamos marginalizar os grupos que fazem uso de drogas. Então, assim, você entra numa questão moral, religiosa, você tira equipamentos fundamentais, como a RAPS, como que formam ali a RAPS, que dão suporte para a educação, e patrocina equipamentos que não são minimamente preparados para isso. Do que eu estou falando bem claramente, já avançando aqui um pouco, porque eu sei que o tempo é escasso. Nós temos problemas sérios na nossa legislação que prevê a política de drogas, né? Era uma legislação, em 2006, ruim,
tanto que na minha tese eu coloco que naquele momento eu não sei se seria bom a lei passar novamente pelo Congresso Nacional, tendo em vista que a gente tem um Congresso Nacional, na época, conservador e muito tendencioso a utilizar os recursos de drogas para fim de guerra às drogas, não de acolhimento, prevenção, tratamento, e tirar o foco da política. Quando nós tivemos, ano passado, uma legislação que ela, no meu ponto de vista, ela piorou a política, ela deixou a política mais frágil, porque ela trouxe gargalos que dificultam ainda mais a aplicação de uma política de política pública baseada em ciência e racionalidade. Então, ela incluiu, por exemplo, as comunidades terapêuticas. E aí entra, né, como a professora Cristiane colocou, nós não somos contra as comunidades terapêuticas, até porque se a gente for buscar a ideia de comunidade terapêutica, são os pares apoiando, né, mas as comunidades terapêuticas, a religião, a igreja se apropriou das comunidades terapêuticas, grupos políticos se apropriaram das comunidades terapêuticas como uma bandeira política, e não uma bandeira de cuidar, não um processo de cuidado, de acolhimento. Então, essa semana, eu até revisando as minhas anotações, fui relembrar o caso da Credec, em Minas Gerais, né, que era um verdadeiro, que também não foi fechada, continuou recebendo recurso público, mas naquele momento ela teve suas atividades suspensas. Por quê? Em razão de maus tratos, tortura, e isso era dentro de uma comunidade terapêutica. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia, junto com o Ministério Público Federal, elaboraram um relatório, eles fiscalizaram 28 comunidades terapêuticas no Brasil. E, assim, é um relatório que eu penso que todo mundo que vai conversar sobre política de drogas teria que ler, porque ele é um relatório que ele mostra as feridas das comunidades terapêuticas. Nós temos comunidades terapêuticas com muito sucesso, comunidades terapêuticas sérias, com pessoas sérias que trabalham nelas, mas nós também temos um problema muito grande, que é o vazio de fiscalização, vazio de presença do Estado. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas eu não quero me prender só na questão das comunidades terapêuticas, mesmo porque ela é um ponto que tem que ser tratado. A professora Cristiane falou a respeito da legislação, né? Então, nós temos o Conselho Nacional de Drogas, que emite resoluções, e nós temos a legislação federal que trata do CISNAD, que é toda essa rede integrada, que por adesão, o que faz, então, o CISNAD, né? O CISNAD, ele propõe planos, são políticas, planos, programas, ações, projetos sobre drogas. A partir desse planejar, desse pensar, ele faz por adesão, ele traz por adesão, e aí por isso que eu falo da importância da agenda política, do tema drogas estar na agenda política, ele traz por adesão estados, Distrito Federal e municípios. O que acontece com o CISNAD? Ele é uma norma híbrida, porque ao mesmo tempo ele traz princípios que vão nortear a política, ela traz a lei, os crimes relacionados à questão de drogas, né? E ela é uma lei que precisa realmente, nessa questão, ela precisa de uma alteração profunda. Esse é o momento para acontecer a alteração? Não. Assim, como diz, não vamos mexer muito nessa poeira em termos legislativos, porque pode sair algo pior do Congresso Nacional, que foi a experiência de 2006 e a experiência agora de 2019. Bom, a legislação, então, que antecedente a essa legislação, ano passado, nós tivemos a Resolução 01 de 2018, que foi muito emblemática. Inclusive, eu participei do Congresso em Goiânia, do COMPED, escrevi um artigo sobre justamente essa resolução. Ela trouxe, a resolução norteou a lei, para vocês terem ideia do que eu estou falando, aquilo que foi decidido pelo ministro Osmar Terra, que no meu ponto de vista, assim,
ele consegue causar um genocídio na política de drogas, né, um ataque na política de drogas, nós não precisaríamos dele opinando aqui, mas ele conseguiu impor com muito sofismo todos aqueles argumentos dele perante o CONAD, e o CONAD aprovou a resolução, né, porque ele era o presidente do CONAD. Então, assim, uma posição que o CONAD fez no sentido de ser totalmente contrária à legalização das drogas. E aí, no artigo, eu coloco que não houve nenhum tipo de consulta pública para saber se essa posição era majoritariamente da nação, como consta na resolução. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo o repensar o uso da maconha, né? Então, assim, repensar o uso da maconha para fins recreativos, a questão da criminalização, e vem uma resolução do CONAD, diz que toda a população brasileira é contrária a isso. Então, isso colocou em xeque, mostrou claramente o posicionamento pessoal desse grupo à frente da política. Um outro ponto foi trazer a abstinência como regra geral da política. Aí vocês pensam assim, não, mas o que se busca com uma política pode ser a abstinência, mas pode também não ser. A gente não pode trabalhar com essa regra inflexível, né? Eu tive um coordenador que ele falava que tudo que é muito duro, que não movimenta, ele acaba quebrando e rompendo. Então, você tem que trabalhar o quê? Realidades diferentes. E aí entra o caso que nós tratamos lá em Indianópolis, que a Samara e a médica do CAPS trouxe para nós o caso de um usuário de crack, álcool e maconha, que chegou numa situação de moradia de rua, vulnerabilidade social, tudo, e que quando saiu do CAPS fazia uso da maconha. E aquilo foi uma vitória. Foi uma vitória para a equipe toda, porque ele conseguiu se reerguer socialmente, economicamente, e o fim não era a abstinência. E quando você coloca assim, não, a regra do tudo ou nada pela abstinência, você rasga todo um trabalho histórico construído, e dentro de metodologias científicas. Bom, outro item da resolução que chama muita atenção e que direcionou a política a partir do governo Bolsonaro é justamente dessa resolução trazer certas limitações às pesquisas científicas, né? E uma delas que foi assim uma afronta a todo mundo que pesquisa drogas no Brasil é a não publicação da pesquisa da Fiocruz. Porque o que é? Cria-se o pânico, o medo, então divulga-se que há uma epidemia de drogas no Brasil, quando, na verdade, nós não temos uma epidemia de drogas. Então, eu crio caos, eu crio medo para poder vender um remédio, e vender um remédio que eu quero, que é o da abstinência, é o da enxada, o da Bíblia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, ainda dentro da nova legislação, antes utilizava-se a legislação de transtornos mentais para ter a internação compulsória. E a legislação trouxe a internação voluntária e involuntária. E o que acontece com essa legislação? Ela tirou o poder de caneta, vamos colocar assim, do poder judiciário e trouxe para o médico. Ela não explica para quem que é dirigido o pedido, ela fala que vai ser feito o pedido de internação involuntário, pode ser a família, o responsável legal, ou até mesmo um agente público, um agente do poder público, e que tem que ter o aval de um médico. Mas ela não especifica para quem que é, em que situação que vai dar, traz algumas regras, mas ela não detalha isso, né? E aí entra aquela nossa preocupação, vai internar aonde? As comunidades terapêuticas, a própria legislação já veda, mas não há clínicas. Então, assim, e clínicas que trabalhem isso de maneira séria, como uma última opção, que aí também é a inversão que a lei trouxe. A legislação, ela trouxe a internação involuntária como o primeiro modelo, o primeiro passo do tratamento, quando, na verdade, a internação ela tem que ser a última hipótese em situação
que não há mais outra forma. Para vocês terem ideia, a doutora Verônica Leite, que é psiquiatra, que atende no CAPS, na conferência estadual, ela disse que em todos esses anos aqui no Tocantins, apenas uma vez ela recomendou a internação involuntária de uma mulher grávida que não estava fazendo o acompanhamento pré-natal da gravidez e fazia uso de crack, estava em situação de vulnerabilidade. Mas, assim, é o extremo do extremo do extremo, porque a internação, ela pode ser necessária, mas ela primeiro tem que ser queimado todas as outras etapas, né? Eu trabalhei muito nos meus cursos o seguinte: não adianta você tirar o sujeito do ambiente dele, internar em um lugar, isolar, colocar ali o trabalho, a Bíblia, a enxada, como única metodologia que é aplicada, e depois você querer devolver esse sujeito, ele vai passar ele não aprendeu a conviver com as pessoas que ele convivia anteriormente, ele não resgatou os laços familiares, sociais, nós não temos uma política econômica para ele, de recolocação no mercado de trabalho, de formação profissional. Então, vejam que antes da internação, nós temos vários outros pontos a serem atacados, né? Professora Aline, eu acho que eu já vou, então, encerrando, eu acho que eu ainda tenho mais 15 slides do que eu planejei aqui, mas óbvio que eu não vou. Agora, já vou encerrando por aqui, vou deixar para perguntas, tá bom? Quero agradecer todo mundo que está participando dessa live, quero mandar um beijo especial à minha família, que está aqui prestigiando, ao pessoal do interior, que também que eu fiz o convite, de Anópolis, na atividade, aos colegas professores, a todos. Fico aguardando as perguntas. Maravilha, professora Naima, muito obrigada. A apresentação muito um pouco angustiante, mas muito atual e muito pertinente, né, para a gente refletir sobre os encaminhamentos para uma área tão delicada e que exige tanto essa interseccionalidade que a própria título desse encontro exige, né? O professor Basoli comentou aí, quando você falou da questão da ausência de espaços públicos, né? Ele puxou a ideia das dificuldades da cidade oferecerem isso, né? Do direito à cidade que ele trabalha também. Então, muito pertinente, muito obrigada. Vamos deixar para avançar, então, depois, na discussão. E para finalizarmos a nossa noite de hoje, o nosso colega Leonardo Pérez, que, como já foi dito pela professora Cris, né, foi o técnico que trabalhou junto ao CRR com ela e com a professora Naima. Leonardo, seja muito bem-vindo à nossa atividade, fique à vontade. Quando der 20 minutos, eu te dou um toque também, tá bom? Ok? Muito obrigada, okay. Boa fala. Obrigada, Naima. Obrigado. Boa noite a todas, a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Oi. Sim, boa noite. Sim, Leonardo, tá tudo ok. Ótimo, aqui talvez a minha internet não esteja tão boa quanto a de vocês, mas vamos tentar. Me apresentando, eu me chamo Leonardo Pérez, como a professora Cristiane Roque adiantou, eu trabalhei também desde a criação do CRR, eu atuei na parte administrativa e financeira. Então, a parte que eu vou abordar sobre o CRR, eu não tenho nenhuma expertise, eu não tenho nenhum envolvimento com a parte das drogas em si, da política sobre drogas ou de pesquisa. A professora Cris pediu que eu fizesse uma pequena fala, uma participação, que é sobre a gestão de um projeto dessa natureza, que a gente contou com recursos externos, que esse projeto ele veio para o UFT, ele tramitou com outros entes, nós executamos esse recurso via Fundação de Apoio. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre isso, sobre essa questão técnico, administrativo e financeiro. Eu reitero os agradecimentos já feitos pela professora Cris e pela professora Naima ao colegiado. Agradeço a professora Aline, a professora Cris, Naima pelo convite. Cumprimento a todos.
Eu sou técnico administrativo, assistente de administração, atualmente lotado no Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, vinculado à Propesc. E à época da criação do CRR, lá em 2014, eu era servidor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Hoje, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. Então, só fazendo um breve resgate do que a professora Cris já comentou, chegou para a PROEX através da Secretaria de Estado, à época a Secretaria de Cidadania e Justiça. Não tenho certeza se era essa a denominação da secretaria na época. Através, inclusive, de uma colega nossa do CRR, a Magda Valadares, um edital, à época, da Senad, vinculado ao Ministério da Justiça, que era para a criação ou renovação dos centros regionais de referência já existentes. Esse edital chegou para a gente em meados de novembro, então a gente teve que construir isso a um toque de caixa. Mas, reiterando mais uma vez o que a professora Cris disse, à época eu trabalhava na Pró-Reitoria de Extensão, ou seja, é o ambiente, a Pró-Reitoria da universidade que agrega todas as atividades extensionistas da universidade, ou pelo menos deveria. E quando surgiu a possibilidade de um financiamento, de um projeto a ser financiado nessa temática sobre drogas, a primeira coisa que eu fiz, juntamente com o nosso pró-reitor à época, que era o professor Jorge França, nós recorremos à nossa lista, ao nosso portfólio de projetos, para tentar identificar quais os professores que trabalhavam com a temática sobre drogas dentro da universidade. E, infelizmente, os resultados eles foram frustrantes. Existiam algumas iniciativas, alguns projetos, o principal de destaque, acredito que seria o da professora Regiane, que trabalha com alcoolismo nas comunidades indígenas, mas, enfim, não havia, dentro da universidade, não havia uma sistematização desse conhecimento, não havia quem trabalhasse na extensão com a questão sobre drogas. Então, foi algo complicado, a gente lançou um edital de chamamento, lançamos comunicados via e-mail para toda a comunidade da UFT, convidando os professores que tivessem interesse em agregar esse projeto. Foi daí que surgiu o CRR Centro-Sul, aqui coordenado pela professora Cristiane Roque, e também o CRR da região Norte, que à época era coordenado pela professora Kátia Nemeth. Mas, enfim, a criação do CRR, então, ela se deu através de um edital da Senad, no final de 2014. A gente correu atrás e conseguimos empenhar esses recursos, e esse recurso, essa parceria, o termo de cooperação, foi publicado no Diário Oficial da União em junho de 2015. E a gente executou o projeto de criação dele entre agosto e setembro de 2015, inicialmente previsto até agosto de 2016, que foi prorrogado até novembro. Nós encerramos o CRR, o projeto de criação do CRR, em 2016, e nós tentamos, naquela ocasião, verificar junto à Senad as propostas, se haveria uma renovação, se haveria continuidade dos projetos. A resposta que nós tivemos foi uma minuta. Na verdade, ela não chegou a ser publicada, mas nós tivemos acesso a uma minuta de uma nota técnica da Senad que possibilitava a renovação. Então, nós elaboramos todo esse projeto e encaminhamos um projeto que era mais limitado. O recurso era... o projeto de criação, que a gente criou, o CRR, ele tinha um recurso previsto entre 160 e 400 mil reais. Esse projeto de renovação, ele era na faixa de 200 mil reais. Então, a gente teve que readequar, com base nas expertises que a gente já havia adquirido na execução do projeto, redesenhar esse projeto, alinhado com essa nota técnica, e dentro desse orçamento de 200 mil reais. Nós encaminhamos, no início de 2017, essa proposta de renovação e não obtivemos resposta. A gente não teve um retorno, essa nota técnica a qual nós tivemos acesso, a minuta dela, ela sequer foi publicada. Então, o CRR, ele passou esse vazio de recursos financeiros, porque o projeto, o plano de trabalho inicial, ele havia sido encerrado, então nós não tínhamos recursos para executar ações. Porém, a professora Cristiane se manteve à frente do CRR, inclusive
levando ele, que é um projeto que nascia na ProEx, levando ele para o colegiado de Direito e agregando aquelas pessoas que colaboraram com a gente durante o projeto para continuar vivo com o CRR. Continuamos com todas as articulações, com as relações com os entes, com as redes que se desenvolveram durante a execução do projeto. Inclusive, nós chegamos a concorrer um edital da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins. Nós conversamos para o desenvolvimento de um projeto grande e amplo. O edital ele foi publicado, nós concorremos através da Fundação de Apoio, também com o CRR. Nós vencemos esse edital, só que ele nunca foi financiado. Então, a gente passou esse vazio, desde o encerramento do projeto de criação, no final de 2016, até o final de 2018, onde a gente recebeu um contato da Senad, e, na verdade, não foi nem pelo e-mail do CRR, foi até uma sorte, porque havia um contato vinculado ao CRR, ainda um telefone lá da ProEx. Eu já não estava mais na ProEx, mas uma colega minha recebeu a ligação da Senad e conseguiu reencaminhar para a minha demanda. Eu entrei em contato e havia essa possibilidade de eles se ofereceram para financiar aquela proposta de renovação a qual nós havíamos encaminhado no início de 2017. Isso em novembro de 2018. O que ficou muito claro é que foi um recurso do Ministério ou da Secretaria que sobrou, ficou bastante claro isso, foi recurso que eles não conseguiram executar, que estava sobrando, então eles dispararam para todos os CRRs quem tinha interesse de tocar esse projeto dessa forma, a menos de 2 meses do encerramento do exercício fiscal. Nós tivemos notícias que apenas 2 CRRs toparam escrever o projeto, que eu tenho notícias, não sei se algum outro renovou, mas que eu sei, foram o nosso, da UFT, o Centro-Sul, e o da UFG. Então, nós encaminhamos o projeto que havia sido, nós fizemos algumas pequenas adequações naquele projeto que já estava pronto, encaminhamos para vir a dotação orçamentária. E aí, só para vocês terem uma ideia das datas, foi em novembro de 2018 a proposta para renovação. Dessa vez, já tinha essa divisão que a professora Cris falou, Senad, Senapred, dessa vez pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, que é a quem a gente responde hoje por esse projeto do CRR, por esse termo de cooperação. E quando a gente conseguiu reunir todos os elementos, porque eu não sei se quem aqui já participou de projetos de execução de projetos, principalmente junto à Fundação de Apoio, porque a gente não teria capacidade de executar esse projeto unicamente via UFT. Então, a gente precisou se valer do apoio da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, a FAPTO. E, para quem já executou o projeto junto à FAPTO, vocês sabem que existe uma penca de procedimentos que tem que ser vencidos. Então, nós temos que ter um memorando de encaminhamento da documentação, tem que ter um projeto básico, um plano de trabalho, uma planilha com despesas operacionais e administrativas, planilha de valores de ressarcimento institucional, a justificativa para a contratação da FAPTO, declaração de cadastro e aprovação do projeto na Pró-Reitoria específica, no nosso caso, na ProEx, a ata de aprovação no colegiado do curso, no caso foi no curso de Direito, a ata de aprovação do projeto no Conselho Diretor do Campus, Palmas, a ficha funcional de todos os servidores envolvidos, a autorização das chefias de todos esses servidores envolvidos, as declarações dos docentes com dedicação exclusiva, a declaração de anexo de responsabilidade do coordenador. É um trabalho muito pesaroso para você ser executado num tão curto prazo. Então, mas nós reunimos a equipe, conseguimos vencer tudo isso, conseguimos contar com o trabalho que deram as aprovações ad referendo do colegiado, do conselho de diretor. A gente contou com o apoio da universidade para conseguir vencer todas as etapas em tempo hábil para receber esse recurso. Só que essa é apenas a primeira parte. A gente conseguiu vencer tudo isso, então o nosso termo de cooperação ele foi assinado, foi o extrato do termo de execução descentralizada, perdão, no número 9 de 2018. Ele foi assinado
na secretaria em 27 de dezembro de 2018. E ele foi publicado no Diário Oficial no dia 28 de dezembro de 2018. Então, para vocês terem uma ideia, foi numa sexta-feira, entre entre a semana de Natal e do Ano Novo. Já não tinha quase ninguém mais na universidade, muita gente de férias ou no período de recesso. Então, na segunda-feira seguinte, foi que eu corri atrás, os servidores da PROAD, a Cristine, colaborou com a gente e a gente conseguiu fazer um empenho, porque o que veio para a gente foi apenas o orçamentário. Quem já fez execução de projetos tem uma mínima noção do que eu estou falando. Então, veio a dotação orçamentária para a universidade e a gente conseguiu empenhar no dia 31 de dezembro. Foi no último dia do encerramento do exercício fiscal da universidade. Se esse recurso ele não tivesse sido empenhado, todo o trabalho que a gente venceu teria sido em vão, porque ele teria que ser devolvido. Então, a gente conseguiu empenhar e mandar ele para a FAPTO. Isso que parte do recurso ainda foi devolvido, que era parte do recurso referente ao material permanente, porque a gente não consegue executar material permanente mediante fundação de apoio. Mas, enfim, essa foi apenas a primeira parte. Depois, a gente teve que vencer todos os prazos previstos pelas resoluções, pelas normativas de lei externas e as resoluções internas da universidade, e a gente conseguiu firmar o extrato com a Fundação de Apoio, com a FAPTO. O extrato de contrato iniciou a vigência dele apenas em 18 de abril. Então, quer dizer, daquele arroxo todo, daquele sufoco que a gente passou para conseguir essa dotação orçamentária no último dia de dezembro de 2018, a gente só conseguiu mandar esse recurso para a FAPTO em abril, na segunda quinzena de abril, para conseguir executar esse recurso. Então, a gente executou esse recurso entre abril de 2018, o prazo de vigência do projeto foi entre abril de 2018 e março de 2019, e março de 2020. E, mais uma vez, no envio dos relatórios, a gente continua, bem dizer, perdido, porque a gente enviou o nosso relatório final agora em abril. A gente elaborou todo o relatório físico, financeiro, o relatório de cumprimento do objeto, encaminhamos para os e-mails disponíveis na Senapred, não obtivemos retorno. Os telefones não são atendidos, talvez muito em função da pandemia, mas a gente não tem sequer um retorno. Então, quer dizer, não é só a parte da política sobre drogas que ela se encontra desassistida, como ficou claro nas falas da professora Cris e da professora Naima. Essa parte técnica, a gente também não está conseguindo grandes facilidades, a gente não está conseguindo contornar essa situação, desenvolver as atividades com a celeridade ou com o mínimo possível para um bom desenvolvimento. E, bom, eu acredito que a minha fala, de um modo geral, seja isso, para mostrar para vocês os desafios que são a execução técnica de um projeto, além de todos os desafios inerentes ao conteúdo, ao cumprimento do objeto do projeto, são inúmeros desafios administrativos e financeiros, né, dessa execução administrativa, até a gente conseguir vencer todos os obstáculos burocráticos que são necessários. A gente sabe que todas essas normativas elas são necessárias para a devida transparência da execução de um recurso público, né, no cuidado e no zelo com a coisa pública, mas não é um trabalho fácil. E um comentário que é recorrente, que eu costumo comentar, a professora Cris até estava comentando, o projeto, a execução do nosso plano de trabalho ele foi de 12 meses, mas o trabalho ele é muito maior do que isso. O prazo de execução que nós temos a gente tem aquele prazo para execução dos recursos financeiros, mas tem todo um trabalho prévio. A gente teve um trabalho de mais de um ano prévio à aprovação desse projeto, e a gente tem trabalho mesmo depois do encerramento, que é com esses relatórios, com essa prestação de contas, que vai ainda mais alguns meses além do encerramento. Bom, eu encerro por aqui, no período de perguntas. Se houver algum questionamento ou alguma dúvida com relação à parte de execução física, orçamentária, com relação
a gestão administrativa do projeto, eu estou à disposição. Eu agradeço por hora e devolvo a palavra para a professora Aline. Muito obrigado. Leonardo, eu que agradeço pela sua fala e agradeço pelo seu apoio e comprometimento com o projeto também, porque, como você colocou, esse tipo de projeto com financiamento externo, que tem a fundação de apoio intermediando, são projetos que exigem uma dedicação técnica administrativa muito grande, porque tanto no cumprimento, né, na construção dos planos de trabalho, no cumprimento, na prestação de contas, né, é um tema sensível e que provavelmente, e nesse sentido, acaba podendo também tornar sensível a própria prestação de contas do projeto, né, na medida em que ele pode ser mais esmiuçado, né, já que ele já é um tema polêmico. Bom, muito obrigada, então, Leonardo. A gente tem aqui algumas colocações que foram feitas no chat, né? Eu vou passar aqui. Tem uma pergunta que eu localizei mais específica, que foi a do professor Aloísio, querendo saber como é que está hoje a atuação do Conselho Estadual sobre drogas, né? A sua atuação, as políticas e verbas. A Leila comenta a dificuldade de estruturação das redes de apoio. O professor Basoli, a falta de espaços públicos, né, decentes, que vão, né, também atuar dentro dessa rede de apoio. A professora Graziella, a relação entre drogas e poder na nossa sociedade. Eu acho que eu iria até um pouco mais além, não só na nossa sociedade, na história da humanidade. Essa é uma relação sempre muito tensa e que envolve esses espaços de poder. Tem no Netflix, né, quem tiver acesso, uma série muito interessante, uma Prohibition, sobre a lei seca nos Estados Unidos. Eu acho que mostra um pouco essa tensão, né, envolvendo sociedade, lei. Acho que vale a pena, quem tiver um tempinho agora na pandemia. O Gustavo também comentou da importância do projeto, da participação, né, da importância do projeto que ele sentiu quando ele teve a participação, né, como que o projeto tocou e foi importante na formação dele também. Então, para encaminhar, e aí eu vou passar na mesma ordem, professora Cris, professora Naíma e Leonardo, se vocês quiserem comentar, então, essa questão do Conselho Estadual. Eu também tenho uma pergunta sobre a questão da internação compulsória, como é que está isso hoje, qual que é a regra que está valendo e o que vocês têm de notícias, né? Também queria que alguém pudesse, se for o caso, falar um pouquinho dessa relação aí com o uso e abuso de drogas e Covid. Então, eu vou pedir para que a professora Cris, a professora Naíma e o Léo possam fazer suas colocações, já fazendo as considerações finais de forma breve. Obrigada. Professora Cris. Sim, voltamos. Eu tenho uma dificuldade danada de ser breve. Eu sou prolixa, eu vou me esforçar. Eu estou buscando evoluir neste ponto também, entre outros. Bom, com relação à pergunta do Aloísio, eu estava até anotando aqui mais cedo, a questão do Estado, né? Porque para a gente pensar o Estado do Tocantins, essa questão intersetorial. Então, assim, o Estado do Tocantins, ele tem uma política que é de 2013, que ela foi criada, né, a movimentação em torno do tema foi criada no final de 1990, a política foi estruturada a reboque da política nacional, muito semelhante, né, mas em 2013 até 2014, uma pujança, inclusive no nosso livro, o livro que foi culminância do financiamento de 2016, consta isso. Chegamos a ter 30 conselhos municipais ativos, que são os comares, né?
De 2018 para cá, a última notícia que a gente teve é que em 2018 tinha 14 conselhos. Eu peguei informação o ano passado com a Xene, que era uma assessora que tinha na gerência, na lista havia apenas 5, um que eu liguei estava desativado, então, assim, eu acredito que sejam pouquíssimos conselhos municipais, inclusive Palmas, que é a capital, não tem um conselho municipal ativo, tá? Foi retomado em 2017, teve uma única reunião e depois acabou. As transições governamentais provocam uma descontinuidade absurda na política. A política pública de drogas, o tema interessa a todo mundo, mas o problema não é de ninguém. A sensação que a gente tem é essa, né? Então, assim, desde o último pleito eleitoral no Tocantins, o que a gente tem é uma desconstrução, né? Que eu acho que acompanha essa tendência de desconstrução nacional aí, mas os últimos contatos que eu tive lá na Casa de Direitos Humanos, onde a gerência foi parar depois das mudanças governamentais, só tinha a assistente Xene, que estava acompanhando o conselho, não havia ainda uma gerência, depois eu soube que um gerente foi nomeado, mas eu não tive, em função do doutorado e das outras, e de estar tocando o CRR viajando muito, porque até fevereiro a gente viajou muito, eu acabei não acompanhando muito de perto. Eu fiz um contato com uma pessoa hoje, que a gente diz na pesquisa, né, um informante, e perguntei como é que estava a situação da política de drogas no Estado. A pessoa só me respondeu, está na UTI. Eu disse, entendi. Então, assim, é muito angustiante a palavra que apareceu aí, acho que umas 2 ou 3 vezes, já estava angustiante antes da pandemia de Covid, agora é muito mais angustiante, a questão do Tocantins com 169 municípios e quase nenhum, né, com política estruturada, mas com relação à questão nacional, o que a gente tem em relação ao uso de drogas e Covid é um apagão de informações. Eu busquei essa semana informações sobre as pessoas em situação de rua, as famosas cracolândias, como estariam sendo atendidos, se estariam albergados. Eu não encontrei informações. A gente tem aí esse apagão. Eles já eram invisíveis, né? Já eram invisibilizados e agora caíram no limbo, acredito. Tá? Com relação a internação, ali, né, a internação que agora é voluntária e involuntária, nós tivemos um evento na Unitins, um evento do Lab Social Drogas, que é esse projeto que o Gustavo estava mencionando que participou. Esse evento da Unitins teve a presença do Dr. Arthur, né, que recebe esses pedidos, e teve a presença da Juliana, uma enfermeira do consultório na rua. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela, falei, prática, como que tá? Né? Ela disse, nós estamos fazendo a involuntária, sim. Falei, e como é? Ela falou, olha, assim, no caso, a pessoa em situação de rua, né? Quando tem a família, a gente sabe que tem uma família que tem um contato, a gente dialoga com a família. Se a pessoa está nessa situação, né, que é a última opção, como a Naíma bem falou, internação como última opção, o agente público, né, pode, então, a equipe do consultório na rua estava acionando. E aí é muito doloroso, foi muito doloroso para mim ouvir isso. Aciona SAMU, né? Quando não tem a família, eles decidem por eles mesmos. Quando tem a família, com a concordância da família, anuência da família. Chama SAMU e polícia, a polícia faz a contenção dessa pessoa e o SAMU aplica um medicamento sedativo, né? E a pessoa vai internada de forma involuntária. E aí as demandas são feitas ao Estado, para as clínicas que são fora do Estado, custeadas pelo Estado por falta de clínicas aqui, até onde eu acompanhei. Esse ano, no iniciozinho do ano, eu não acompanhei, depois que a pandemia entrou, minha vida também virou de cabeça para baixo, recentemente eu não tive essas informações, busquei agora, e são as informações mais recentes que eu tenho. Eu passo para a Naíma para complementação. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigada a você, Cris. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho e pela apresentação aqui essa noite. Você é uma super companheira, uma mulher de muita fibra, uma professora que só acrescenta no nosso colegiado. Muito obrigada mesmo, viu?
Boa Eu que noite. agradeço. Naíma. Bom, só aproveitando o gancho da professora Cris, com relação a essas internações compulsórias, né? A gente tem que separar as especificidades de cada tipo de problema. Então, o problema é que a questão é que se coloca no mesmo balaio aquele jovem adolescente que experimentou o álcool, experimentou o baseado, na mesma situação daquele usuário dependente em situação crônica ou em situação de surto. Então, assim, a gente tem que diferenciar o que é o necessário para cada um deles. Então, para esse jovem, aí entra a questão da adolescência, do despertar, da curiosidade, que é algo, assim, absolutamente natural, são outras medidas, e que perpassam muito mais pela escola. Então, por exemplo, quando eu estive em Indianópolis, e lá tem uma comunidade terapêutica muito forte, eu fiquei numa situação complicada, e depois eu me senti mais até à vontade de falar, mas para tudo era o quê? Interna. Para qualquer tipo de situação, um adolescente tomou o seu primeiro porre na escola, não, vamos internar, né? Então, assim, e não é esse caso. Então, assim, os remédios, você não vai fazer uma quimioterapia para um paciente que cortou o dedo. Então, é isso que a gente tem que pensar. E quando a legislação, os arranjos jurídicos deixam muito soltos, sem especificar, e para isso precisa, por isso que é intersetorial, eu acho fantástico quando a Cris coloca assim, que o problema de drogas é de todo mundo e de ninguém, é que a legislação, ela não se amparou na técnica da ciência que cuida do tratamento, da prevenção e do acolhimento para criar esses arranjos jurídicos. Em outras palavras, está solto, cada um faz do jeito que quer. É meio assim, abril despedaçado. Você pega aquele jovem que o pai descobriu que fumou um baseado e interna numa clínica, onde e aí entra todo o movimento contrário, antimanicomial. Então, a gente tem um problema, por exemplo, com essa legislação do ano passado, que prevê a internação voluntária e involuntária em primeira hipótese, em primeiro caso, mas só que nós estamos numa política antimanicomial com 30 anos, em que foram fechando as vagas em hospitais gerais, hospitais de saúde e manicômio. Então, a gente tem, isso, a gente tem que ponderar que o remédio ele tem que ser de acordo com o problema. O segundo ponto, e aí eu até trago a minha experiência, que eu fui conselheira do Conselho Estadual, representando a universidade, o conselho, quando ele está ativo e quando ele consegue ter autonomia nos seus pares, da indicação, ele é um conselho muito frutífero. Tanto que nós tínhamos em Palmas uma clínica chamada Fênix, que foi fechada, com denúncia de tortura, maus tratos, utilização de prescrição de medicação por pessoa que não era médico, foram vários os itens, e o Conselho teve uma participação muito forte, e agora desarticulou, justamente porque muda o governo, nós passamos por uma crise de sai um governador, entra outro numa situação tampão, até que seja feita eleição, tudo isso desarticulou. Nós tivemos em Palmas, por exemplo, um projeto que perpassou pelo Conselho, no Tocantins, mas que foi feito no plano piloto de Palmas, eu acredito que foi uma iniciativa do Conselho, por meio do Dr. Alzemiro, promotor de justiça, por meio do Dr. Guilherme, delegado, a universidade, Cristiane e eu estivemos juntas nesse projeto, e que ele teve a aplicação no plano piloto, foi muito bom, porque nós vimos vários setores sentarem, conversarem, articularem, pensarem, e durou só aquele momento, acabou. Então, assim, como tudo que acontece, nós temos um início, mas nós não temos uma continuidade, e aí você não avalia resultado, você não estabelece metas, né? Então, assim, por isso que o conselho forte, os conselhos fortes, eles são um elemento integrativo dessa política. E hoje nós estamos enfraquecidos, tanto no âmbito dos municípios, como no âmbito do Estado. E estamos violentados no âmbito nacional, porque diminuiu a participação autônoma,
das entidades que têm fala. Algumas reuniões do CONAD, elas são tristes, porque é retirado totalmente o direito de fala. Por exemplo, você vê um pesquisador do nível do Dr. Francisco Inácio ser oprimido numa reunião dessa. Então, assim, você se pergunta o que está acontecendo com a participação popular nas decisões públicas. E o outro ponto, com relação à internação, antes ela acontecia, a internação compulsória, exclusivamente pela via judicial. E essa legislação que entrou em vigor no passado, ela tirou o judiciário do caminho. Então, ela possibilita que seja dirigido direto ao secretário de saúde, ao diretor da clínica, e aí não tem critérios. Você não sabe de que forma a pessoa vai ser retirada, e aí quando que utiliza do Poder Judiciário? Porque daí é realmente utilizar-se do Poder Judiciário, quando você precisa da força policial ou do SAMU para dopar a pessoa. Porque se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem dinheiro e paga por isso, ela não perpassa por essas esferas de poder, e aí diminui a fiscalização. Porque se a gente for pensar que é o SAMU, é a polícia, são mais olhos em cima daquele cenário, é até melhor. O problema é tudo que acontece na clandestinidade. Quantas pessoas no Brasil são internadas à força, são submetidas a maus tratos? Para vocês terem ideia, nesse CREDEC, em Minas Gerais, eles tinham um quartinho de observação, onde era um espaço mais ou menos de 1 metro por 2 metros, com uma cama precária de cimento, a pessoa ficava nua, num local frio, que nós estamos falando de Minas Gerais, sem acesso a banheiro, então tinha um ralo onde a pessoa fazia suas necessidades, e aquilo era tido como uma punição normal. Por exemplo, se o paciente, para mim eu chamaria mais de detento, ali a pessoa detida, ele não quisesse, por exemplo, tomar banho naquele momento que foi estabelecido, ele passava 6 dias trancado no QO, que é o quartinho de observação. Então, assim, essa internação compulsória, nós estamos falando de uma janela, internação involuntária, para violações a direitos humanos. Você impõe aquela pessoa, ou pensar naquele jovem. Eu ouvi o depoimento de um jovem chamado Bruno, né, de 23 anos, ele dando depoimento. É um menino que não precisaria estar ali, em situação nenhuma, em hipótese nenhuma, e ele falou que só não se matou no quarto de observação, no QO, porque ele não tinha como se matar lá dentro. Então, assim, você tira os olhos da sociedade, é política higienista. Gente, nós temos que ter muito claro isso. Internação é política higienista, porque a internação ela tem que ser feita com uma dose muito certa, muito correta. E com relação agora ao Covid, são 2 pontos só que eu queria trazer aqui para discussão. Um é esse apagão de informações que a gente não tem. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer essa live, eu entrei em contato com a professora Aline, a professora Cris Roque, mostrando a minha angústia, porque a gente não sabe o que está acontecendo no país. Nós não temos notícias do que está acontecendo. Então, aquilo que já era ruim numa situação de normalidade, a gente não sabe o que está acontecendo naquelas clínicas, nos rincões do país, aonde quer se esconder as pessoas que fazem uso, que às vezes nem é um uso problemático, às vezes é um uso recreativo de drogas, e se esconde lá dentro dessa política higienista. Então, isso é uma situação muito, muito, muito preocupante. E, por outro lado, nós temos uma outra discussão que aflorou, que é o uso e abuso de substâncias entorpecentes no âmbito familiar, das pessoas que estão reclusas. Porque se numa estrutura normal nós já temos uma camada da sociedade que tem muita dificuldade de buscar qualquer tipo de apoio, seja por uma visibilidade social, profissional, nós temos, na verdade, pessoas que que têm dificuldade de fazer a gestão da droga. E agora, numa situação de confinamento, isso pode ampliar, isso pode gerar, inclusive, violência doméstica, ampliar a violência doméstica, principalmente quando a gente pensa no álcool, que é uma droga que incita muito a violência, e a gente não sabe o que está acontecendo. Nós só vamos ter um diagnóstico do que foi o uso e o consumo de drogas no período da pandemia, após a pandemia, porque daí que nós vamos ter números, nós vamos ter relatos. Agora a gente, no máximo, vai ter
registros de SAMU e de delegacia, né? Então, são esses 2 pontos que eu queria colocar, professora Aline, e já me despedir com muita alegria, dizer que eu estou muito feliz de participar aqui, dizer que essa demanda do CRR gerou uma demanda de melhor qualificação, então que do CRR nós já estamos trabalhando e formatando uma pós-graduação justamente para capacitação de profissionais da educação, então que vai ser um outro projeto ligado ao CRR e à universidade, que inclusive o Leonardo Pérez, a professora Cristiane Roque e eu estamos gerenciando, montando esse projeto, e dizer que é um trabalho incansável, é um trabalho vigilante, a gente tem que cuidar os abusos que são feitos, a gente tem que ajudar a sociedade a clarear alguns conceitos pré-formados, principalmente quanto à questão do uso recreativo, não confundir uso recreativo com uso e abuso de drogas. Eu acho que isso é muito claro. A gente tem que ter isso muito claro, e isso não é dada essa educação para a gente. Então, a gente acaba que herda toda aquela cultura moralista, religiosa, de condenar e de só ser aceitável a abstinência, quando na verdade não. O uso de substâncias entorpecentes, ela remonta à história, seja para fins recreativos, religiosos, pagãos. Então, assim, trazer a discussão à tona para quebrar os tabus. Eu acho que esse é um dos principais papéis, nosso papel aqui da universidade. E um abraço a todos. Com você, Aline. Obrigada, professora Naíma. Sua fala é excelente, combativa, sensível e realmente trazendo para a gente aí questões para nos preocupar, né? Junto com o que o Leonardo coloca, que se quer um retorno na prestação de contas, né, do CRR, é possível que a gente esteja vivendo um apagão também da própria política, né? Muito obrigada, professora Naíma, excelente. Estou nervosa, nem precisar. Foi ótimo. Leonardo, por favor, você. Obrigada, viu, Naíma? Por favor, Leonardo. Oi. Não, na verdade, eu só tenho uma informação para acrescentar, que eu falei durante minha fala, eu citei que entre a criação do projeto CRR e esse novo plano de trabalho, a gente teve um contato com a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado, e a gente chegou a concorrer a um edital e vencer, mas que nunca saiu do papel. E só para citar, um dos objetos do edital era a revisão e atualização do Plano Estadual sobre Drogas. O objeto era promover a atualização da política estadual sobre drogas, revisando e discutindo com os gestores e profissionais envolvidos e sociedade civil. Que a gente construiu esse projeto à época, a proposta se baseava numa discussão, um painel de especialistas e uma série de audiências públicas, que era para rediscutir e atualizar a política estadual sobre drogas, que é em complemento ao que a professora Cris falou na fala dela. Eu acredito que é isso. A minha contribuição é mais nesse sentido mesmo. Eu deixo com a Naíma e com a Cris, que são as especialistas no objeto em questão. Obrigado. Mas sem um bom gestor, né? As especialistas no tema também não conseguiriam fazer o trabalho dela. Então, eu agradeço novamente, Leonardo, sua dedicação aí, que a professora Cris sempre fala. A Cirleide também, que acompanhou aqui a nossa fala, também participou bastante aí, deu um apoio bastante grande para o CRR. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Parabéns. Está desesperada. A Núbia trazendo um relato aqui de uma pessoa que não se sabe o que aconteceu, foi para uma dessas clínicas. Realmente uma história muito triste, né, professora Núbia? E isso, infelizmente, não deve ser algo incomum. Bom, nós vamos encerrar. Pois não.
Eu vi uma pergunta da Núbia, um pouco mais acima, que eu gostaria de responder rapidamente. Pois não, por favor, eu não vi essa outra fala da Núbia. Tem uma da Núbia e tem uma da Valéria Lustosa, foram as únicas, e aí a gente encerra. A Valéria pergunta como desmistificar essa questão da família, né, que vê a internação como única opção, né, a família tá... E isso foi muito recorrente nos cursos, nos interiores, né, você está ministrando um curso ali para profissionais, lá da ponta, e esse profissional te pede um particular para dizer que tem um caso na família, ou que tem uma pessoa que ela quer auxiliar, como conseguir a internação. E a gente tentou levar para todos os cursos a discussão sobre o que é, como a Naíma acabou de dizer, sobre o que é uso, o que é abuso e quem que é dependência. Eu digo, olha, a primeira coisa é consultar um médico, uma equipe multidisciplinar de especialistas para essa equipe dizer o que essa pessoa precisa. E isso está relacionado também à pergunta da Núbia, né? O que é indicado como um tratamento? Porque quando a gente fala sobre as internações, fica parecendo que a gente é contra e que não haveria tratamento possível, né? Eu não sou contra a internação, mas a internação para quem precisa de internação. E quem vai definir se essa pessoa é dependente, se ela precisa de internação, depois que todos os equipamentos da rede, ela passou por eles e não deu certo, ela precisa, ela pode vir a precisar de uma internação, mas quem define isso é médico. Então, assim, se a pessoa está com problema, onde que busca ajuda? A primeira coisa é procurar um CAPS, porque o CAPS tem equipe multidisciplinar, né, e ele é porta aberta. Você pode, o CAPS 3, o AD3, que é álcool e drogas, estou com uma pessoa precisando, eu acho que eu estou precisando, a primeira coisa é ir ao CAPS, o CAPS faz a avaliação, as orientações, os equipamentos que forem necessários. Às vezes a pessoa pode ser acompanhada na unidade básica de saúde, não, às vezes ela precisa ser acompanhada no CAPS mesmo, enfim, não tem ninguém que possa dizer sobre o outro que não o especialista, né? Então a família, às vezes, ela chega, e as escolas dizem isso, a mãe chega desesperada porque encontrou um baseado na bolsa do filho, ou sentiu um cheiro diferente, no primeiro cheiro que ela sente diferente no menino, ela já quer buscar a internação, que ela quer resolver, tipo, cortar pela raiz o problema do menino, né? E aí a gente diz que a escola precisa dizer, olha, procure os equipamentos de rede para receber uma avaliação adequada, porque existem outros métodos, né? Existe tratamento psicoterápico, existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas, porque a rede, ela é grande, né? E isso é importante de se dizer, de se entender que não é porque a pessoa usou uma substância uma vez, duas, que ela é dependente. Dependente é outra coisa. Então, quando a gente fala em informação, é que a gente precisa educar essa sociedade e assim, esse é um gargalo gigantesco para o Tocantins, para os futuros governantes do Tocantins, né? É preciso discutir isso com qualidade, é preciso fazer formação e educar essa sociedade sobre o que é uso, o que é abuso, o que é dependência de substâncias, tá? É isso, obrigada. Eu espero ter respondido as duas aí numa só. Gente, então, o nosso próximo, eu agradeço, Cris, acho que sim. A gente vai ter ainda um próximo encontro dentro do nosso seminário, deixa eu só, dentro desse segundo ciclo, né, do seminário, que é a pandemia e direito, múltiplos olhares. O nosso próximo encontro é no dia 28, na próxima quinta-feira, também, de manhã aí, tá, das 9 às 12, nós vamos falar sobre habitação e regularização fundiária com o professor Basoli como mediador, Rosana Tierno, Camila Cristina Oliveira e Lúcio Cavalcante. Então, nós vamos ter pessoas de fora do curso da UFT, né, também nessa fala. A Camila, do estado de São Paulo, a Rosane também, e o Lúcio, aqui de Palmas, arquiteto e urbanista. Esperamos vocês, então, lá.
fazendo a inscrição, né, como de praxe, tá certo? Para poder ter a certificação. Agradeço, parabenizo novamente professora Cris, professora Naíma e o Leonardo. Agradeço muito a disponibilidade de vocês e a profundidade das falas que vocês trouxeram. Mando um abraço aí para todos os nossos colegas, alunos, ex-alunos, alunas, técnicos, as pessoas da sociedade civil que vieram prestigiar também esse evento, os familiares, amigos. O curso de Direito da UFT é muito busca, né, está sempre comprometido e respondendo às suas funções sociais. A apresentação desse projeto de extensão hoje foi um exemplo disso. É isso, esperamos vocês semana que vem, quinta-feira de manhã. Muito obrigada a todas e todas, bom descanso, fiquem em casa se puderem. Um abraço. Um abraço, obrigada. Vou encerrar a gravação aqui, obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, MDE, obrigada, coordenação, valeu. Centro Acadêmico, obrigada.